Secato. Carla Secato. Eu saí do jornalismo e não quero mais trabalhar como âncora justamente para poder me posicionar, como eu nunca fiz na vida, a favor de um candidato que vai impedir que o socialismo volte ao Brasil. O Bolsonaro não era meu candidato, eu não votei nele no primeiro turno. Eu era do Partido Novo, votei no João Amoedo. No segundo turno, obviamente, contra o PT, eu voto em qualquer candidato. É difícil alguém ser pior do que o PT. Eu votei, obviamente, no Bolsonaro. E aí, com esses ataques do STF à liberdade de expressão, a condenação do responsável ali pela Lava Jato, agora do meu amigo, esqueci o nome dele, candidato a deputado federal, o Dallagnol, a devolver 2.700.000 reais para os cofres públicos, sendo que ele não teve responsabilidade alguma. Quando aconteceu aquilo ali com ele, me subiu uma coisa e eu falei assim, bom, como eu já não quero mais ser apresentadora mesmo, não tenho mais vontade de fazer isso, eu vou assumir a minha posição de uma pessoa que foi assistida durante muitos anos por muitos brasileiros que confiam em mim e vou tomar um lado contra o socialismo, que é o que o PT quer instaurar no Brasil, dessa vez já descaradamente, né, como eles têm falado. A entrevista do Bonner e da Renata com o Bolsonaro, ninguém jantou ninguém. Aquilo ali foi um prato indigesto. Não teve entrevista, foi uma inquisição. Não tiveram respostas construtivas nem destrutivas, porque foi o Bolsonaro se defendendo. Aliás, ele conseguiu segurar a onda, né? E eles estavam completamente desestruturados, os entrevistadores. Eu nunca vi isso numa entrevista, você tá desestruturado. Eu, se fosse entrevistar o Lula, eu ia plácida, como uma profissional, com as perguntas certas. E eu ia querer ouvi-lo, porque às vezes ouvindo a pessoa se embaraça. Eles não deixavam ele terminar. Então, assim, eles foram antiprofissionais, desequilibrados. Foi bizarro aquilo ali. Eu preferia nem ter visto aquela entrevista. Agora, a imprensa sempre fez isso, né? Só que antigamente era de forma velada, né? De ter um lado. Só que ninguém sabia, né? E agora tudo está vindo à tona. O primeiro vídeo que circulou nas redes sociais foi no meu Instagram, eu falando quanto que o governo Lula e o governo Dilma tinham gastado e quanto o Bolsonaro gastou agora. Aí eu fui acusada de fake news por alguns sites de notícias, até famosos, e eu fui desmentir e botei notícias dos sites deles, antigas, que falavam justamente isso. Então a gente vive agora uma quebra de paradigmas e as coisas estão se mostrando, a verdade está aparecendo. E aí eles mostram quem eles são também. Um cerceamento de liberdade de expressão, mandar busca e apreensão na casa de empresários, censurar sites, blogs, perfis no YouTube. A gente está vivendo uma ditadura, uma censura. E o Senado não faz nada, ou seja, todas as casas estão mostrando quem são. Essas eleições são fundamentais para a gente definir o rumo do Brasil para o futuro. Em quem você vai votar para senador, em quem você vai votar para deputado federal e em quem você vai votar para presidente. Agora, se eu fosse responder ao Leonardo, eu fico até com pena. A primeira coisa que você falou é que ele falou que ele mentiu, né? Desculpa, para mim canalha não é xingar. Eu falei canalha ontem gravando meu programa do talk show. Canalha para mim não é xingamento. Você é um canalha. Para mim xingamento é filho, não sei o quê, nananã. Aí sim, ele xingou o Barroso, aonde? Saindo de um almoço em Joinville, tinha uma aglomeração de pessoas ali, há muito tempo atrás, que fique bem claro, e ele falou, esse cara é um filho da mãe, porque ele nunca... Não falou isso, falou um palavrão. Mas ele não falou num pronunciamento. Desculpa, isso é pergunta que se faz. Foi a primeira pergunta do Jornal Nacional. Você me poupa. Parece assim, né? É um festival de falta de competência. Ô, cara, parece aquele Aí negócio... o Léo fala que o Bolsonaro matou. Você devia ser preso, porque você está acusando uma pessoa de assassinato. É genocídio. Isso é danos morais. Isso é danos morais. Isso é danos morais. Isso é falso. Eu não, meu querido, eu não sou Bolsonaro. Se eu fosse Bolsonaro, teria processado metade desse Brasil. Então você não pode chamar de genocida um homem que é presidente de um país que tem que coordenar 200 milhões de pessoas e a vacina não tinha sido aprovada no mundo. Algumas não foram até hoje. Você imagina, Leonardo, se as pessoas que tivessem tomado vacina morressem? Algumas são... O responsabilizado seria o Bolsonaro. Você sabe o que é coordenar um país, Leonardo? E quantos tomaram Ele vacina? estava com medo de liberar a vacina porque ninguém sabia se era eficaz. Por isso que muitos países, como o Canadá, nem chegaram a vacinar metade do que o Brasil vacinou. Só que, por pressão da oposição, da esquerda, dos grandes mídias brasileiras, quem trouxe a vacina para o Brasil foi o Ministério da Saúde. Foi o Dória. Sim, com dinheiro de quem? Cara pálida. E a vacinação no mundo começou em dezembro, a gente deu em janeiro no Brasil. A revelia do presidente, sim, ele não tomou vacina, sempre deixou isso claro. Ele é uma pessoa, ele tem direito, ele não matou ninguém. Essa acusação é mentirosa.
E se for genocida, então os Estados Unidos é mais, porque lá morreram 1 milhão de pessoas. Então parem de fazer militância política, porque já está uma vergonha o que a mídia está fazendo nesse Brasil. E eu não sou mais jornalista e apresentadora. Acabei de rasgar meu diploma. Não. Eu sou uma cidadã indignada que, graças a Deus, tenho espaço numa emissora e nas minhas redes sociais, enquanto não forem canceladas, de falar a verdade e falar para a população.